Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse trecho do Evangelho de São Lucas, que a igreja proclama hoje, o Senhor nos fala da hipocrisia, mas nos fala também do nosso valor e da coragem que podemos e devemos ter na vida e no nosso testemunho de Cristo, não por causa da força que temos, mas por causa do valor que temos aos olhos de Deus. Muitas vezes nós experimentamos o medo, Medo de alguém, medo de algo, de alguma situação, medo também dos nossos próprios limites, que a gente com o tempo passa a conhecer. E Jesus fala para não termos medo, não como negação disso, não como negação, não, o outro nem é tão poderoso, o outro nem é tão forte, ou eu nem sou tão limitado assim. Mas não termos medo a partir do nosso valor. Nós valemos muito mais do que os pardais, do que os pássaros. Nós temos um valor aos olhos daquele que tudo pode, tudo é e tudo faz, que é Deus. Mas o Evangelho começa falando então da hipocrisia dos fariseus. Começa falando da hipocrisia como um fermento, Então diz o Evangelho, milhares de pessoas estão reunidas ao redor de Jesus, a ponto de uns pisarem os outros. E aí vai começar agora um discurso de Jesus, também a respeito do testemunho, que é o Evangelho de amanhã. E diz assim, Jesus começou a falar primeiro aos discípulos. Tem coisas que Jesus falava somente aos discípulos. E o que ele vai dizer aqui aos discípulos é também, porque tem coisas que é própria do discípulo, do discipulado. Missão, compreensão. Mas o discípulo também tem por próprio algumas tentações. Existem algumas tentações que são próprias das pessoas religiosas, das pessoas que querem andar com Jesus, Existem pecados e tentações que o diabo deixa guardado para usar e tentar quem vem na igreja. É o seu caso e o meu caso. Quem está agora dormindo com essa chuvinha, corre menos perigo disso aqui que nós vamos ouvir agora. Nós que bravamente acordamos e cá estamos, não é isso? Temos uma proximidade maior com esse pecado aqui, que é o pecado da hipocrisia. Sim, nós que gostamos bastante da igreja, de religião, nós que temos facilidade com isso, nós temos mais proximidade do pecado da hipocrisia do que quem não está nem aí com isso. Então olha lá o que diz Jesus primeiro aos seus discípulos então, e só aos discípulos ele vai conversar esse assunto. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O farisaísmo de ontem, de hoje e de sempre, ele tem um fermentinho, ele tem uma coisa pequena que fermenta todo o nosso resto, que é a hipocrisia. Hipócrita é aquele que se esforça por manter uma aparência que não corresponde à sua essência. E que na diferença que existe entre aquilo que eu pareço ser para você e que de fato eu sou, quando eu percebo essa distância e essa diferença, eu não me arrependo, eu não me quebranto, eu não me incomodo, mas eu fico numa profunda paz de que está funcionando o meu personagem. A religião, meus irmãos, o sobrenome que a gente tem, o lugar social que a gente ocupa,
ele nos dá uma roupa, né? Ele nos dá uma máscara, ele nos dá uma legitimação diante das pessoas. Sobretudo para nós que somos uma cidade pequena, por exemplo, até para conseguir emprego ajuda um pouco a igreja, né? Qual fulano? Qual fulano? Ah, aquele um que está sempre na igreja, aquela moça que está sempre na missa, aquele rapaz que todo acampamento trabalha. A religião dá a todos nós uma roupinha bonita para vestir. E isso não é um problema. O ser humano ele precisa de parâmetros para se relacionar com os outros. Não é assim? Quando o filho chega em casa com uma nova amizade, a mãe já não pergunta: meu filho, quem é esse garoto? Eu nunca vi, eu não conheço a mãe dele. Conheço? Quem que é? A gente tem isso na vida, isso faz parte. Mas acontece, meus irmãos, que quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que está em paz ou num esforço, não para mudar o que está dentro, mas para manter o personagem. Quando a pessoa começa a viver em pecado, ou quando ela descobre em si um pecado, e aqui eu não estou falando só de sexo e adultério, que foi a primeira coisa que você pensou. Também, mas não só. A gente descobre, às vezes, em nós alguns defeitões nossos. Às vezes a gente entra num esforço, não de se libertar daquilo, de alcançar a virtude que vence aquilo. A gente entra num esforço de autojustificação, num esforço de mentira, num esforço de conchavo, né? Num esforço, às vezes, de boas obras que a gente nem queria fazer. Tudo isso para manter oculto quem de fato a gente é e manter funcionando o nosso personagem diante das pessoas, diante da comunidade, da família, seja lá como for. Então Jesus está dizendo, isso é um fermento em nós. Isso é uma coisa que começa pequena. A gente não se arrepende, não se quebranta, não se humilha, não pede perdão, nem para Deus, nem para o próximo. A gente conserva aquilo dentro de nós e aí a gente faz uma descoberta que é o quê? Não deu nada não. Dá para viver assim. Funciona viver assim. Funciona. Dá para andar mais um pouco assim. E aí a gente mantém o personagem. Esse é o hipócrita. Todos nós aqui, com certeza, também quem nos acompanha em casa, experimenta em si uma distância entre o que prega, entre o que fala, entre o que crê e entre o que vive. Nenhum de nós está com essa medida completa. Nenhum de nós está com essa medida completa. Somos nós hipócritas? Depende, Deus queira que não. Se a gente sabe e não sai, né, desse incômodo, dessa tensão, se a gente se esforça para corresponder ao nome cristão, católico, fulano, fulana da igreja, então nós não somos hipócritas, nós somos pessoas a caminho, né? Mas a gente corre o risco da hipocrisia. E um jeito que também ajuda a gente se manter hipócrita é fazer da nossa vida, da nossa religião, um modo de avaliar apenas, tão somente, mas com muita ênfase, a vida dos outros. A vida do outro é uma delícia, né, gente? A vida do outro é muito divertida. Nossa, como é bom avaliar a vida do outro. A gente fica até em paz com a nossa própria vida, não é assim? Com o pecado alheio, com a queda alheia, enfim, com os defeitos alheios. É uma grande tentação, isso também é hipocrisia. O exigir, o cobrar, o querer, né? O sentenciar, aquilo que no fundo eu também não vivo. Aquilo que no fundo eu também não alcanço. O não ter compaixão ou paciência nenhuma com o defeito do outro, que eu também tenho, com a pouca virtude do outro, que também é minha. Tudo isso é hipocrisia. Mas Jesus chamou isso de fermento. Por quê? Quando vai se fazer o pão, quando vai se fazer o bolo, o fermento é coisa pouca, mas que influencia tudo. Portanto, a hipocrisia na sua vida, na minha vida, às vezes ela nem é todo dia. Às vezes ela é esporádica. Mas ela é um fermentinho. Você faz uma vez, você começa a gostar. Você faz de novo a hipocrisia, você começa a gostar, eu começo a gostar. É um fermentinho. São pequenos hábitos que, se a gente vai consentindo, eles influenciam a nossa vida por inteiro. Assim como os pecados mais feios e ocultos, muitas pessoas não os cometem todo dia. Às vezes é a cada 15 dias, uma vez por semana, mas ele é um fermento, ele toma o todo da nossa vida. Como, por exemplo, também um segredo, um pecado não confessado, ou algo que eu tenho que esconder muito do meu marido ou da minha esposa, algo que eu tenho que esconder muito da minha comunidade, algo que eu tenho que esconder muito do meu padre. Às vezes esse algo ele é ou foi poucas vezes na minha vida, está sendo talvez até quase nunca na minha vida, mas aí a minha vida todinha gira em torno de esconder aquilo. Então aquilo virou um fermento em mim, é o que mais pesa nesse pão, nesse bolo da minha vida, do meu dia, da minha semana, tudo girando em torno
de um segredo, de um pecado, tudo girando em torno, às vezes, de uma ansiedade que vai me fermentando, né? Então, por isso que Jesus chamou aqui a hipocrisia de fermento. Coisa pouca que se entra e que se é salpicadinha ali de vez em quando, acaba redefinindo, né, a nossa agenda, o nosso tempo, as nossas escolhas, as nossas permissões, o nosso humor e a nossa paz. Mas Jesus não disse isso para a multidão. Diz para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento da religião, que é a hipocrisia, que é o se esforçar por parecer ser aquilo que a gente não é. E quando descobre, resolve então fazer esforço por manter a aparência disso, ao invés de curar o coração. Aí Jesus vai falar uma verdade da vida, que vale para tudo, vale também para nós. Não tem nada de escondido que não vá ser revelado. Nada. Nada de oculto que não venha a ser conhecido. Nada. Tudo vem à luz. Tudo vem à luz. Hora ou outra, tudo vem à luz. E veja, Jesus não está jogando praga em ninguém aqui. Jesus só está falando uma verdade da vida. Tem nada de escondido que não venha à luz. Para o bem ou para o mal, as coisas boas escondidas também vêm à luz. A virtude também vem à luz, a bondade também vem à luz, o bem também acontece, mas aqui, sobretudo, Jesus está falando do mal, né? E aí Jesus diz assim: portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão vai ser ouvido à luz do dia. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender a ter mais prudência, né, com as nossas palavras, mesmo quando a gente acredita estar na escuridão. Tem sempre alguém na mesa descalço. Tem sempre alguém no grupo do WhatsApp que vai reencaminhar o áudio, printar a tela. Tem sempre. Tudo que está sendo dito na escuridão, bum, vem à luz. Tem sempre alguém passando naquela esquina, naquela hora, apesar da chuva, nunca passou naquela rua, naquele dia, vai passar, vai dar certo. Ó, tem sempre. Não tem? Tem sempre. E o que tiverdes pronunciado ao pezinho do ouvido, no quarto, olha lá, vai ser proclamado sobre os telhados. E aqui Jesus está falando também, não só do mal, porque pela sequência do versículo ele vai dizer: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Veja, Jesus está dizendo o que para os seus discípulos, para os seus apóstolos? Por mais que vocês queiram, vocês, meus discípulos, não vão conseguir ficar escondidos dentro do quarto. Por mais que vocês não queiram, alguém vai colocar vocês em cima do telhado para serem vistos. A fé não fica escondida no quarto. A fé não fica escondida no pezinho do ouvido. Ela vai para cima do telhado. Ela vai ser proclamada. Por uma palavra, por uma atitude nossa. As pessoas vão nos conhecendo, nós vamos nos conhecendo uns aos outros. E acaba indo para cima do telhado, né? E sobretudo os primeiros apóstolos e discípulos, os primeiros cristãos, não conseguiram ficar escondidos em quartos, pé de ouvido, nem mesmo nas catacumbas. As pessoas descobriam. Na noite em que Jesus está sendo julgado, na quinta-feira santa à noite para a sexta-feira santa, lá no pátio de Caifás, Pedro acompanha Jesus à distância, né? E uma lá das pessoas denuncia Pedro dizendo assim: eu não te vi com ele, você fala igual ele. E depois lá em Atos dos Apóstolos, após a ressurreição, numa das vezes em que São Pedro e São João são presos, vai dizer assim que os chefes do sinédrio, do templo, olham para Pedro e João e um diz assim para o outro: eles andavam com aquele Galileu. Diz assim: e os reconheceram pelo modo de falar. O nosso vocabulário, né? As nossas expressões. A gente está em cima do telhado, talvez não ainda de todo mundo, mas de muita gente, a gente já sabe quem é quem. Assim como Pedro, o dia que ele vai preso, o chefe do sinédrio nunca o tinha visto, mas ele começa a falar e se explicar, e o cara fala: você andava com o Nazareno, não andava? Eu escutei umas pregações do Nazareno, de Jesus, eu estou achando que você é muito parecidinho com ele. Tem nada escondido que não vem para cima do telhado. E Jesus está falando então aos discípulos, falando a cada um de nós. Nós não vamos conseguir nos esconder para sempre. Por mais discreto que você queira ser, para não arrumar confusão, as pessoas nos medem, nos percebem, e nós também fazemos isso com os outros. E ficamos mais satisfeitos ou menos satisfeitos com o que concluímos, né? Mas, disse então Jesus aos seus: pois bem, meus amigos, eu vos digo, um dia vocês vão estar em cima do telhado. Um dia vocês não vão ser só de pé de ouvido. Tudo que está escondido vem à luz, também o nome de Jesus e aqueles que andam com ele. E aí Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo,
não podendo fazer mais do que isso. Você já imaginou Jesus olhar para você e para mim agora, aqui, pessoalmente, e falar assim, não tenha medo, não, imagina. O máximo que pode fazer é matar o corpo da senhora. O máximo que pode fazer é pregar numa cruz, arrancar uma cabeça, tacar fogo. Não precisa ter medo disso não, só pode matar o corpo. A gente olharia para Jesus e diria, né, mas Jesus, como é que eu não vou ter medo de quem pode matar o corpo, mas não pode fazer mais do que isso? Tem mais do que isso? Tem. Vou mostrar-vos, versículo 5, a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, portanto a vida do corpo, tem o poder de lançar-vos no inferno. E Jesus aqui não está falando do diabo. Não é para a gente ter medo do diabo, porque o diabo não pode lançar ninguém no inferno. O diabo só recebe no inferno, ele não manda ninguém lá. Temei aquele que depois de tirar a vida do corpo, pode lançar-vos no inferno. Quem é que pode nos lançar no inferno? Deus. E Jesus hoje está nos convidando a ter medo de Deus. Sim, medo de Deus. Medo do Pai. É bom ter medo do Pai, mas é muito bom ter medo do Pai. Bem-aventurada a mulher, está lá em Padre Mário, capítulo 17, versículo 19, para você ler. Bem-aventurada vós, mulher, que podeis dizer, vou contar para o seu pai, quando ele chegar ele decide isso. Bem-aventurada a mulher que pode falar isso. É muito bom ter medo do Pai. E olha o que Jesus está dizendo. Não tenha medo de quem mata o corpo, porque só pode fazer isso sobre você, e você não é só isso. Também nem precisa ter medo do diabo, porque o diabo está lá no inferno. Temei antes, temei primeiro, e temei sempre, e temei mais, aquele que depois de tirar a vida, que dispõe da nossa vida nessa terra, desse tempo aqui, que é Deus, ele pode nos lançar no inferno. O julgamento não está na mão do diabo, o julgamento está na mão de Deus. E Jesus está dizendo, sabe que vocês não precisavam ter um pouquinho mais de medo de Deus? Tem medo da cunhada, tem medo do dislike, a gente tem tantos medos na vida, mas de Deus a gente tem medo? E no fundo não é só medo, é dois medos aqui, vamos tentar prestar atenção nisso. É medo do poder que o outro tem, às vezes ele é mais forte do que eu, ele pode me agredir, ele pode me fazer mal. Mas a gente também tem medo de se indispor com as pessoas. Você também tem medo de ferir pessoas, magoar pessoas, escandalizar pessoas, correto? A gente não tem medo só de violência física, a gente tem medo de chatear o outro, perder a amizade, criar distância, perder vínculo. Ou você nunca pensou isso na sua vida? Nossa, será que ele ficou chateado comigo, gente? Aí alguém fala assim, não, deixa isso para lá, amanhã você manda uma mensagem, manda isso agora, não. Não, mas às vezes está lá chateado, está lá chateada, nem vai dormir hoje. Você não fica só pensando, nossa, será que ele está lá pegando uma barra de ferro, um pedaço de pau para vir aqui me quebrar inteiro? Você não fica pensando só isso. Portanto, o temor a Deus é sim o temor da força de Deus. Ele tem o poder de nos colocar no inferno. Mas é também esse temor, meus irmãos, de não causar, de não indispor o coração, né, com o próprio Deus, de não causar essa distância. Porque, afinal de contas, Ele é nosso Pai. Não só para nos punir, não só para pôr limite, mas também é nosso Pai porque nos provê todos os dias. Cuida de nós todos os dias. Mas, em última instância, tem esse poder tremendo aqui. O poder do julgamento final. Sim, eu vos digo, a este, ao Pai do céu, temei. Vos preocupeis é com isso. E aí, então, na nossa vida, em muitos momentos, a gente passa por essa escolha de qual temor a gente quer ter. Porque tem horas na vida que a minha amizade com Deus ou a minha filiação com o Pai do céu me coloca em atrito, apuro, distância e drama com um grande amigo, com pessoas poderosas ou influentes, com quem tem aquilo que eu gostaria de ter. E aí a gente precisa escolher medo de quem a gente vai ter. E na palavra de Jesus, se você quer ter medo, tenha medo de Deus. Se é por medo que você vai ou não vai fazer alguma coisa, que não seja por medo do outro, mas que seja por medo de Deus. Esse grande temor, o perder a amizade, a graça de Deus. E aí Jesus coloca uma pergunta. Não se vendem 5 pardaizinhos por uma pequena quantia? Tem um outro evangelho que eu acho que fala 2 ou 3 moedinhas, ou seja, um pardal não vale nem uma moeda. Uma moeda você leva mais de um. Não vale nada, né? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. É Deus quem sustenta o ser de todas as coisas. Portanto, quando a gente vê um pardalzinho caindo, portanto, quando a gente vê um pardalzinho que morreu, portanto, quando a gente vê um pardalzinho que o coraçãozinho dele parou de bater e a asinha dele não funciona mais para voar, aquilo ali aconteceu com o saber de Deus e o consentimento de Deus. Foi Deus quem tirou do pardalzinho o ser. Com tanta coisa que Deus tem para fazer, tão grande que Deus é, Ele ainda tem tempo
de olhar para os pardais e falar: esse aqui pode parar de voar, pode parar de bater o coraçãozinho, esse aqui continua. Nem os pardais, que para o ser humano não vale nada, não tem valor nenhum. Ou alguém conhece alguma associação internacional de proteção aos pardais? Não tem, né? Nem para ficar em extinção eles prestam. Pardal, meu filho, vem, morre, um nasce dois. Pardal, pardal. Deus, nenhum deles diante de Deus é esquecido. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então por que a gente pode vencer os nossos medos todos da vida? E também o medo de ser discípulo de Cristo e das consequências que isso muitas vezes nos tem. Porque a gente é forte, porque a gente é poderoso. E como não ser tocado pelas possibilidades do medo? O medo às vezes ele é muito fantasioso, mas o medo às vezes ele é muito real. O medo às vezes a gente tem direito de ter medo. Dependendo da situação, dependendo da pessoa, é de dar medo, e é um medo justificado. Mas Jesus está dizendo: não tenha medo. Por quê? Porque eles não podem aquilo que dizem que podem? Porque a situação não é difícil, como se apresenta como difícil? Sim, mas não tenhais medo, porque vós valeis muito mais do que os pardais. É por causa do nosso valor aos olhos de Deus que a gente não tem medo. É por causa daquilo que eu sou no coração de Deus que eu sou convidado hoje a vencer os medos da minha vida e também o medo de seguir a Cristo e estar com Ele. E aí a primeira leitura que nós ouvimos, carta de Paulo aos Efésios, hoje no capítulo 1 ainda, mas a partir do versículo 11, e essa carta nós vamos ler por vários dias também da semana que vem. São Paulo ontem nos disse, que nós fomos escolhidos, amados, pensados por Deus. Antes da fundação desse mundo, houve um pensamento de Deus sobre nós, e de quem é Cristo para nós. E aí hoje ele vai dizer a partir do versículo 11, irmãos, em Cristo, nós já recebemos até a nossa parte, segundo aquele que conduz todas as coisas. E nós somos escolhidos para o quê? Versículo 12, para sermos, para o louvor da glória de Deus. Nós nascemos para ser o louvor da glória de Deus. A glória de Deus significa os seus atributos: bondade, verdade, beleza, justiça, compassividade, providência, proteção, compaixão, enfim, todos os atributos que a gente pode colocar em Deus. Poder, força, tudo isso é a glória de Deus. Vamos dizer assim, o conteúdo de Deus. Mas Paulo está dizendo que nós nascemos para o louvor da glória, ou seja, essas coisas de Deus precisam ser louvadas, manifestadas. Quando você, por exemplo, no dia de um aniversário de alguém, ou no dia dos pais, ou no dia das mães, vamos pensar assim, alguém ali pede a palavra e diz assim: gente, vamos chegar aqui que a gente vai cantar parabéns para a avó fulana, para o nosso pai, para a nossa mãe, certo? Vou desenhar a sua casa, igualzinho acontece lá. Nunca fui, mas sei que é assim. Aí chega todo mundo perto ali, um ali vai lá, abaixa o som, desliga a caixinha de som, traz as crianças para o meio das pernas e faz assim: fica quieto que a gente vai falar. E aí alguém começa a falar elogios daquele pai no dia dos pais, daquela mãe no dia das mães, daquele aniversariante no dia do seu aniversário. Então a gente começa a falar, sei lá, do nosso pai e da nossa mãe. Mentiras? Não, verdades. Essas verdades que estão sendo ditas, que são delas enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto pai, é a glória dele, é os atributos dele. E nós não podemos comer sem antes fazer o louvor, a aparição, o reconhecimento da glória desse pai, dessa mãe ou dessa pessoa que hoje faz aniversário. Nós não podemos silenciar isso. Aí quando alguém pede a palavra e fala que nós estamos todos, pai, mãe, muito felizes de estar aqui, aniversário de casamento, sei lá o quê, Nós estamos todos muito felizes aqui, vocês dois são, a senhora é, o senhor é uma pessoa, pá, pepi, popu, Palmeiras. Você está fazendo o quê? O louvor. Você está abrindo as gavetas e tirando a glória dele para o louvor. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. É através de nós que tudo isso que Deus é fica visto, fica posto e sai do escondimento. O louvor da glória de Deus. Muitas pessoas vivem desapercebidas que Deus é amor, bondade, carinho, cuidado, compaixão, força, poder, cura, bênção, caminho, verdade, vida. Para muitas pessoas isso está escondido. E isso é a glória de Deus. E essa glória é para ser louvada, trazida para fora
Chacoalha quem está do seu lado e fala assim: abre as gavetas e coloca Deus para fora. Você vai deixar Deus na gavetinha? Tem muita gente não sabendo. Agora, como é que vai saber? Através de nós que já experimentamos a glória de Deus. Se você já experimentou na sua vida o perdão de Cristo, você experimentou algo da sua glória, porque está lá na glória dele o perdão. Isso é uma glória dele, é um conteúdo dele, e é um conteúdo glorioso. Esse perdão para todas as coisas é acima de toda maldade. Agora isso precisa ser louvado, precisa ser trazido para fora, precisa ser celebrado e conhecido. Como é que se faz isso? Através de nós. É através de nós que a glória é louvada. A sermos para o louvor da sua glória. E aí então Paulo continua, versículo 13. Nele também, em Jesus, vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que salva. Nele, em Jesus ainda, acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, de novo, para o louvor da sua glória. Deus nos fez povo para o louvor da sua glória. E nós que acreditamos fomos marcados, selados com o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Olha que lindo isso. O Espírito Santo que é o penhor da nossa herança no céu. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esse é o nosso valor. Em Cristo fomos selados, marcados. Em Cristo fomos escolhidos para sermos um louvor de glória e o louvor da glória de Deus. Deus nos deu esse grande chamado, essa grande honra de sermos aquele que faz o elogio daquilo que Deus é. Isso é o louvor da glória. De sermos aqueles que não deixam toda essa glória, peso e conteúdo escondido, guardado e oculto, mas manifesto, visível e conhecido. E essa é a raiz, a fonte da nossa coragem. Sermos mais do que os pardais, sermos selados com o Espírito Santo, pertencermos a esse Pai do céu que cuida de cada um de nós. E é esse Espírito Santo dentro de nós, à medida que a gente pede, permite, persiste, que vai tirando, descontaminando o fermento da hipocrisia, que todos nós temos. Ele é pequeno, ele às vezes é de vez em quando, ele é sutil e ele é tentador. Portanto, que o Espírito Santo de Deus possa sempre nos incomodar nessa distância que existe entre o que eu creio, penso, falo e vivo. Que o Espírito Santo continue nos esticando, nos beliscando, nos empurrando. Senão a gente cai num pecado muito triste aos olhos de Deus, que é o pecado da hipocrisia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.